Ela roubou meu negócio depois de 12 anos de amizade. Copiou minha loja, minhas receitas, minhas embalagens, quarteirão por quarteirão, e achou que ia sair impune. Ela não saiu. Meu nome é Beatriz. E é isso que aconteceu quando minha melhor amiga de 12 anos decidiu que o meu sucesso era algo que ela podia simplesmente pegar. Beatriz e Fernanda se conheceram na faculdade, na primeira aula de contabilidade. As duas sem dinheiro, as duas sonhando com algo maior do que um emprego das 9 às 5. Se tornaram inseparáveis. Dividiram apartamento por 2 anos. Foram madrinhas uma da outra em quase casamentos. O tipo de amizade que as pessoas chamam de irmãs por escolha. Então, quando Beatriz finalmente abriu sua própria confeitaria, 5 anos atrás, uma lojinha especializada em embalagens rosa nude e um bolo em camadas assinatura que ela levou 8 meses para aperfeiçoar, Fernanda foi a primeira pessoa chorando de alegria na inauguração. "Eu tenho tanto orgulho de você", Fernanda disse, abraçando-a na porta da loja. "Você construiu isso do zero." E porque Beatriz confiava nela completamente, ela tomou uma decisão que quase custaria tudo. Deixou Fernanda entrar em cada detalhe. Não só a parte pública, as receitas, os contatos dos fornecedores, a planilha de precificação que ela construiu ao longo de 3 anos de tentativa e erro. A proporção exata de manteiga e açúcar que fazia seu bolo assinatura ter um sabor que nenhum outro tinha na cidade. Fernanda ficava sentada no balcão da loja por horas, tomando café, fazendo perguntas. Como você negocia com seu fornecedor de farinha? Por que você escolheu esse tom específico de rosa para as caixas? Como você calcula sua margem de lucro em encomendas personalizadas? Beatriz respondia tudo. Porque é isso que se faz pela melhor amiga. É isso que 12 anos de confiança significam. Só que Fernanda não estava sendo apenas curiosa. Ela estava estudando. Era uma terça-feira à tarde. Beatriz estava confeitando um bolo de casamento quando o celular vibrou. Uma cliente frequente, alguém que frequentava sua loja havia 2 anos, mandou uma mensagem. "Parabéns pela filial nova. Não sabia que você tinha expandido para o outro lado da cidade." Beatriz franziu a testa. Ela não tinha filial nenhuma. Não tinha expandido para lugar nenhum. Ela digitou de volta. "Do que você está falando?" A cliente mandou uma foto. As mãos de Beatriz ficaram paradas. Na tela, uma vitrine, caixas rosa nude empilhadas na janela, o mesmo bolo em camadas exposto em um pedestal, até a mesma fonte estilo caligrafia na placa. Por meio segundo, o cérebro dela tentou convencê-la de que era coincidência. Talvez alguém mais tivesse descoberto a mesma tendência. Talvez fosse imitação inocente, não roubo. Então ela viu o endereço na legenda da foto, 3 quarteirões da sua própria loja. E então viu o nome da dona marcada nos comentários da foto. Fernanda. Beatriz sentou no chão da cozinha coberto de farinha e não se mexeu por quase 10. 12 anos de amizade passaram ao contrário na cabeça dela como um filme. Cada conversa, cada pergunta inocente, cada tarde que Fernanda passou no balcão só de visita. Não era visita, era reconhecimento. Se você já teve uma amizade que na verdade era espionagem disfarçada de carinho, comenta. Eu sei exatamente como é. Quero ver quantas de vocês já passaram por isso. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre vingança de verdade. Do tipo que realmente funciona. Não do tipo que parece bom por 5 minutos e depois explode na sua cara. Beatriz não ligou gritando para Fernanda. Não postou indireta furiosa marcando a ex-melhor amiga como ladra. Nem confrontou ela naquela noite, ou na seguinte. Em vez disso, ela fez algo muito mais perigoso. Ela sorriu. Porque Beatriz percebeu algo naqueles 10 minutos no chão da cozinha. Fernanda tinha copiado a superfície do seu negócio. As embalagens. A paleta de cores. A aparência do bolo assinatura. Mas copiar o exterior de algo não é o mesmo que entender por que aquilo funciona. Veja bem, o que Fernanda não sabia, o que ninguém sabia, nem a própria Fernanda, apesar de meses de perguntas casuais, era que a receita do bolo assinatura de Beatriz tinha uma variação que ela nunca compartilhou com uma alma sequer. Não a receita exata que ela deu para Fernanda. Uma modificação privada, uma proporção específica de ingrediente que ela aperfeiçoou depois de 8 meses de tentativas fracassadas, que ela nunca escreveu em lugar nenhum a não ser na própria cabeça. O que Fernanda copiou foi uma casca. Uma casca convincente, mas ainda assim,
uma casca. E tinha mais uma coisa que Fernanda não sabia. Um ano antes, por conselho da sua contadora, Beatriz tinha registrado tudo silenciosamente: a identidade visual da loja, o design das embalagens, o conceito da marca, até o tom exato daquele rosa nude que ela usava. Fez isso em particular. Não contou a ninguém, nem a Fernanda, porque na época pareceu simplesmente a coisa responsável a se fazer enquanto o negócio crescia. Ela nunca imaginou que precisaria usar isso como arma. Estava prestes a descobrir o quanto isso seria útil. Nas semanas seguintes, Beatriz fez algo que a maioria das pessoas não teria disciplina para fazer. Esperou e documentou. Reuniu os certificados de registro de marca. Revisou a cláusula de exclusividade escondida no contrato com o fornecedor de farinha e embalagens. Um fornecedor com quem trabalhava havia 3 anos que legalmente não podia abastecer um negócio idêntico dentro de um certo raio sem violar o acordo com ela. Reuniu prints, datas, horários das visitas de Fernanda à loja, cruzados com a linha do tempo de quando a nova concorrente tinha aberto. Exatamente 2 semanas depois de uma das últimas conversas longas no balcão de Beatriz. Ela construiu o caso do jeito que se constrói um bolo, camada por camada, paciente, precisa, sem atalhos. 1 mês depois da mensagem que mudou tudo, a advogada de Beatriz enviou uma notificação extrajudicial formal para a nova confeitaria de Fernanda, citando o uso não autorizado de identidade visual registrada e trade dress. Na mesma semana, o fornecedor compartilhado, aquele com quem Beatriz trabalhava há 3 anos, o da cláusula de exclusividade, recebeu uma cópia daquele mesmo contrato, com a cláusula destacada em amarelo. Em poucos dias, o fornecedor cancelou o acordo com a loja de Fernanda completamente, sem farinha, sem material de embalagem que combinasse com o design copiado. Sem aviso, além de um e-mail curto e formal. A confeitaria de Fernanda, com menos de 6 semanas de vida, ficou de repente sem seu fornecedor principal e enfrentando pressão jurídica sobre sua identidade visual. Ela ligou para Beatriz naquela mesma noite. Beatriz quase não atendeu, mas uma parte dela queria ouvir o que Fernanda ia dizer. "Beatriz, por favor", Fernanda disse, a voz embargada. "Eu não achei que ia complicar tanto assim. Eu queria algo só meu também. Eu não pensei que você fosse..." Beatriz deixou o silêncio ficar ali por um momento. Longo o suficiente para a respiração de Fernanda do outro lado ficar irregular. Então falou, calma e firme, sem gritar, sem chorar. "Você não roubou uma receita, Fernanda. Você roubou 12 anos de confiança. E diferente da receita, isso eu nunca mais vou compartilhar." Desligou. Você já teve uma amizade que virou competição escondida? Deixa sua história nos comentários. Eu leio cada uma. A loja de Fernanda enfrentou dificuldades por mais 3 meses. Sem o fornecedor original, ela correu atrás de substitutos, mas nada tinha a mesma qualidade ou custo. Clientes que tinham sido atraídos pela estética copiada notaram que o bolo não estava exatamente certo. Algo na textura, no equilíbrio, estava diferente. As avaliações começaram a mencionar isso. "Tem gosto de cópia de algo melhor", dizia uma delas. A pressão jurídica sobre a identidade visual registrada forçou ela a redesenhar tudo do zero, a um custo que ela não tinha previsto. Combinado com a perda do fornecedor e as avaliações em queda, a loja fechou as portas silenciosamente 3 meses depois daquela primeira mensagem chegar no celular de Beatriz. Beatriz, enquanto isso, não passou esses 3 meses comemorando. Passou crescendo. A notícia se espalhou, não sobre o drama, porque Beatriz nunca postou uma única palavra sobre nada disso publicamente, mas sobre a qualidade, a consistência, a lealdade que ela construiu com seus clientes de verdade ao longo de 5 anos fazendo tudo do jeito certo. Naquele ano, ela abriu sua segunda unidade. Não por vingança. Por um impulso que nunca tinha realmente parado. Porque ela nunca deixou a traição distrair do que realmente importava. Proteger o que ela construiu e continuar construindo.
Ela ainda pensa nesses 12 anos às vezes. Não com amargura mais, com clareza. Aprendeu algo naquele ano que diz que vai levar para o resto da vida. As pessoas mais próximas de você têm o maior acesso para te machucar, exatamente porque você nunca pensa em se proteger delas. Mas também aprendeu isto. Vingança de verdade não precisa ser barulhenta. Não precisa de brigas gritadas, humilhação pública ou confrontos dramáticos. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente continuar construindo, em silêncio, enquanto a pessoa que te traiu vê tudo que tentou roubar de você desmoronar nas próprias mãos dela. Beatriz não venceu porque gritou mais alto. Venceu porque protegeu o que era dela antes mesmo de saber que precisaria. Essa é a diferença entre uma vingança que parece boa por um momento e uma vingança que realmente muda sua vida. Então me conta. Você já teve alguém próximo que virou sua concorrência silenciosa? Alguém que sorria para você enquanto estudava tudo que você construiu? Deixa nos comentários. Eu leio cada história. E semana que vem, talvez eu conte a sua. Se essa história tocou em algo real aí dentro, clica em inscrever-se, porque o Aria Revenge traz uma história nova toda semana. Histórias reais de traição, paciência e o tipo de justiça que não faz barulho. Ela só aparece nos resultados. Te vejo no próximo vídeo.